Você só está vendo esse vídeo porque Deus quer falar com você hoje. Pare por um instante. Antes de continuar rolando vídeo a vídeo, tela a tela, antes de pensar o que você precisa fazer depois desse vídeo, eu quero que você me escute. Porque talvez você tenha clicado sem perceber. Talvez tenha aparecido uma recomendação, talvez alguém compartilhou esse vídeo com você. Mas eu acredito que Deus quer usar esses próximos minutos para falar algo muito grande ao seu coração. E não é porque você é perfeito, não é porque você sempre acerta. É justamente porque Deus conhece suas lutas, seus medos, suas perguntas que você tem feito no silêncio. E hoje Ele quer lembrar algo que você precisa ouvir é hoje. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já se sentiu que está vivendo no automático? Você acorda, cumpre suas responsabilidades, fala com as pessoas, sorri quando precisa para todo mundo e para todos, mas por dentro parece que algo está te faltando, como se você estivesse cercado por pessoas e ainda assim se sentisse sozinho. Como se estivesse fazendo tudo certo, mas não encontra paz, como se tudo estivesse errado. Talvez você esteja carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez você esteja cansado já de ser forte o tempo todo. Cansado de fingir que está tudo bem. Cansado de lutar batalhas que ninguém vê. E aos poucos, sem perceber, você vai começando a acreditar que Deus não está te ouvindo, que Deus está distante de você, que Ele parou de ouvir as suas orações, que o silêncio dele significa um abandono. Mas hoje, Deus quer corrigir essa mentira. Deus quer corrigir isso que está circulando na sua mente, que é algo enganoso. E eu quero usar um exemplo muito forte aqui nesse vídeo. Reflita comigo. Quando um filho pequeno se perde no lugar cheio de pessoas, ele fica desesperado, querendo o pai. Ele olha para todos os lados, corre de um lado para o outro, ele pensa que ele foi abandonado. Mas na maioria das vezes não foi o pai que se afastou dele, foi o filho que perdeu o pai de vista. E sabe o que o pai faz? Ele começa a procurar, ele começa a chamar pelo nome, ele vai atrás, ele começa a ficar preocupado, porque o amor de um pai não desiste, o amor de um pai é tão grande que ele não desiste de um filho. E Deus está dizendo para alguém hoje, está dizendo para você, eu nunca vou te deixar, eu nunca deixarei de procurar você. Lembra da parábola da ovelha perdida? Jesus disse que o pastor deixou 99 ovelhas para buscar uma que estava distante. Não porque ela era importante, mas porque ela precisava ser encontrada e estar no meio do rebanho. Essa parábola não fala apenas de uma ovelha. Ela fala de pessoas, fala de mim, fala de você. Fala de um Deus que não desiste das pessoas. Um Deus que continua chamando mesmo quando nós nos afastamos. E isso é grandioso, isso tem nos deixado sentirmos mais especiais com Ele. E aqui vem a parte mais importante do vídeo. Talvez Deus não queira apenas resolver um problema seu. Talvez Ele queira transformar você durante o processo. Porque às vezes nós pedimos para Deus mudar a situação, mas Deus está trabalhando para mudar o nosso coração. Nós pedimos uma porta aberta, Deus trabalha a nossa fé. Nós pedimos respostas, Deus trabalha a nossa confiança. Nós pedimos um alívio, Deus nos ensina a depender dEle, a dependência dEle. E quando olhamos para trás, percebemos que o maior milagre não foi o que aconteceu ao nosso redor, foi o que aconteceu dentro de nós. Por isso eu quero que você escute com muita atenção o que eu vou te falar agora nesse momento. Você não é o erro que cometeu.
Você não é o fracasso que viveu. Você não é a decepção que enfrentou. Sua história ainda não terminou. O capítulo difícil que você está vivendo agora não é o final do livro. Enquanto houver fôlego dentro de você, Deus ainda está escrevendo novos capítulos na sua vida. E o mesmo Deus que te sustentou até aqui, continuará sustentando você até o amanhã, hoje e sempre. E eu quero finalizar esse vídeo falando uma coisa. Talvez você tenha começado esse vídeo pensando que era apenas mais um conteúdo, mas eu acredito que Deus queria te lembrar de 3 coisas. Você que chegou até aqui. Primeiro, você não está sozinho. Segundo, você não foi esquecido. E terceiro, a sua história ainda não acabou. Quando terminar esse vídeo, não volte para a rotina da mesma forma. Mantenha-se firme. Faça uma oração simples. Converse com Deus como você conversaria com um amigo. Porque Ele continua te ouvindo, Ele continua cuidando de você, Ele continua falando com você. Talvez você esteja vendo esse vídeo porque Deus queria que você ouvisse isso hoje e não amanhã. Porque Deus queria que você ouvisse hoje: meu filho, minha filha, eu ainda estou com você. Não te deixarei e nem te desampararei. Essa foi a nossa mensagem de hoje. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Muitas vezes Deus usa uma simples mensagem para alcançar uma pessoa que está passando exatamente o mesmo problema com você. Foi um vídeo que eu fiz do meu coração, uma mensagem, uma palavra que vai salvar, que vai transformar vidas. E esse é o objetivo desse canal: te levar mais perto de Deus e mostrar a importância e o valor que você tem em Cristo, para mim e para todos nós. E vamos crescer a nossa família. Participe do nosso grupo de WhatsApp, onde compartilhamos ali um versículo, uma explicação e uma pequena oração, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe você.